Salve Maria. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Caminho seguro. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para ir a Jesus Cristo e alcançar a perfeição, unindo-nos a Ele. Primeiro, porque esta prática de devoção que ensino não é de modo algum nova. Como afirma M. Boudon, falecido há pouco em odor de santidade, numa obra que escreveu sobre esta devoção, ela é tão antiga que não se lhe pode marcar com previsão o início. É certo, no entanto, que há mais de 700 anos se encontram vestígios dela na igreja. Santo Odilão, abade de Cluny, que viveu cerca do ano de 1040, foi um dos primeiros a praticar publicamente esta devoção na França, como se vê na sua vida. O cardeal Pedro Damião refere que no ano de 1016, o bem-aventurado Marinho, seu irmão, se fez escravo da Santíssima Virgem na presença do seu diretor e de uma maneira muito edificante. Pôs uma corda ao pescoço, tomou a disciplina e colocou sobre o altar uma soma de prata como sinal da sua dedicação e consagração à Santíssima Virgem. Manteve-se tão fiel a este ato durante toda a vida que mereceu, na hora da morte, ser visitado e consolado pela sua amável soberana e receber dos seus lábios a promessa do paraíso como recompensa dos seus serviços. Cesário Bolando faz menção de um ilustre cavaleiro, Walter de Birbach, parente próximo dos duques de Lovaina, que por volta de 1300 fez esta consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. A mesma devoção foi praticada por muitos particulares até o século XVII, em que se tornou pública. O padre Simão de Royas, da Ordem da Trindade, também chamada da Redenção dos Cativos, pregador do rei Filipe III, pôs em voga esta devoção em toda a Espanha e na Alemanha. Obteve de Gregório XV, a instâncias de Filipe III, grandes indulgências para todos aqueles que a praticassem. O padre de los Rios, da Ordem de Santo Agostinho, aplicou-se com o padre de Royas, seu íntimo amigo, a difundir essa devoção por meio de seus escritos e pregações. Na Espanha e na Alemanha, compôs um grosso volume intitulado Hierarquia Mariana, em que trata, com tanta piedade e erudição da antiguidade, excelência e solidez desta devoção. No século passado, os reverendos padres teatinos estabeleceram essa devoção na Itália, na Sicília e na Saboia. O padre Stanislau Falácio, da Companhia de Jesus, promoveu maravilhosamente essa devoção na Polônia. O padre de los Rios, no livro já citado, refere o nome dos príncipes, princesas, duques e cardeais de vários reinos que abraçaram essa devoção. O padre Cornélio Alápide, tão louvável por sua piedade como por sua profunda ciência, foi encarregado por diversos bispos e teólogos de examinar essa devoção. Depois de maduro exame, teceu-lhe louvores dignos da sua piedade, no que foi seguido por muitas outras grandes personalidades. Os reverendíssimos padres jesuítas, sempre zelosos no serviço da Santíssima Virgem, apresentaram ao duque Fernando de Baviera, então arcebispo de Colônia, em nome dos congregacionistas da mesma cidade, um pequeno tratado sobre a dita devoção. Aquele prelado deu-lhe a sua aprovação e a licença de o imprimir, e exortou todos os párocos e religiosos de sua diocese a propagar esta sólida devoção na medida das suas forças. O cardeal de Beroli, cuja memória é abençoada em toda a França, foi um dos mais zelosos em espalhar a mesma devoção neste país, apesar de todas as calúnias e perseguições que levantaram os críticos e os libertinos. Acusaram-no de inovação e de superstição, escreveram e publicaram contra ele um folheto difamatório e serviram-se, ou antes fê-lo, o demônio,
por intermédio deles, de 1000 estratagemas para impedir de propagar essa devoção na França. Mas este grande santo homem respondeu às calúnias só com a sua paciência e as objeções contidas no referido libelo, com um pequeno escrito em que as refuta vigorosamente. Nesse escrito, mostra como esta devoção se funda no exemplo de Jesus Cristo, nas nossas obrigações para com Ele e nas promessas que fizemos no batismo. É particularmente com esta última razão que fecha a boca aos seus adversários. Faz-lhes ver que esta consagração à Santíssima Virgem e, por suas mãos, a Jesus Cristo, não é mais que a perfeita renovação das promessas do batismo. Diz coisas muito belas sobre esta prática, como se poderá ver nas suas obras. O livro de M. Boudon, já citado, refere os nomes dos diversos papas que aprovaram esta devoção, os teólogos que a examinaram, as perseguições que o suportou e venceu, e os milhares de pessoas que a abraçaram, sem que jamais papa algum a tenha condenado, nem seria possível fazê-lo sem derrubar os próprios fundamentos do cristianismo. Consta, pois, que esta devoção não é nova, e se não é muito comum, é por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo o mundo. Segundo, esta devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque é próprio da Santíssima Virgem conduzir-nos com segurança a Ele, como é próprio de Jesus conduzir-nos seguramente ao Eterno Pai. E que os espirituais não caiam no erro de pensar que Maria seja um impedimento para chegar à união divina. Seria possível que aquela que achou graça diante de Deus, para todos em geral e para cada um em particular, fosse obstáculo a uma alma para encontrar a grande graça da união com Deus? Seria possível que Maria pudesse impedir uma alma de se unir perfeitamente a Deus, visto que ela foi cheia e superabundou em graças, e que viveu tão unida e transformada em Deus que Ele teve de se encarnar nela? É bem verdade que a visão de outras criaturas, embora santas, poderia talvez retardar a união divina em certas circunstâncias, mas jamais Maria, como já disse, não me cansarei de repetir. Uma das razões por que tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, que é, hoje como sempre, a mãe do Filho, a esposa fecunda do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Quem deseja possuir o fruto bem maduro e formado deve ter a árvore que o produz. Quem deseja o fruto da vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore de vida, que é Maria. Quem quer ter em si a ação do Espírito Santo deve ter a sua fiel e indissolúvel esposa, Maria Santíssima, que o torna fértil e fecundo, como já dissemos no outro lugar. Estejamos, portanto, certos de que, quanto mais presente tivermos Maria nas nossas orações, contemplações, ações e sofrimentos, se não puder ser de um modo distinto e perceptível, que seja pelo menos de uma maneira geral e implícita, tanto mais perfeitamente encontraremos Jesus Cristo. Ele está sempre em Maria, grande, poderoso, operante e incompreensível, mais que no céu ou em qualquer outra criatura do universo. Assim, Maria Santíssima, toda mergulhada em Deus, está bem longe de se tornar um obstáculo para os perfeitos chegarem à união com Deus. Aliás, é todo o contrário. Não houve até hoje nem jamais haverá criatura alguma que nos ajude mais eficazmente nesta grande obra, seja pelas graças que para este efeito nos comunica, pois, como diz um santo, ninguém é cheio do pensamento de Deus, senão por ti, seja por garantir-nos contra o espírito maligno em suas ilusões e trapaças. Lá onde está Maria, não pode estar o espírito maligno. Um dos sinais infalíveis de que uma alma é conduzida pelo bom espírito é que possua uma grande devoção a Maria e que pense e fale nela. É esta a opinião de um santo que acrescenta que, assim como a respiração é um sinal certo de que o corpo não está morto, assim o pensamento frequente e a amorosa invocação de Maria
é a prova de que a alma não está morta pelo pecado. Diz a Igreja e o Espírito Santo que a conduz que só Maria esmagou todas as heresias deste mundo. Por isso, um fiel devoto de Maria nunca cairá na heresia ou na ilusão, pelo menos formalmente, por mais que os críticos resmunguem. Poderá sim errar materialmente, tomar por verdade uma mentira e por bom o espírito maligno, ainda que mais dificilmente que qualquer outra pessoa. Mas, mais cedo ou mais tarde, conhecerá a sua falta e o seu erro material. E quando conhecer, não se obstinará de forma alguma em crer ou sustentar o que tinha julgado verdadeiro. É um caminho traçado por Jesus. Portanto, todo aquele que, sem temor de ilusão, comum às pessoas de oração, quiser avançar no caminho da perfeição e encontrar com segurança e perfeitamente Jesus Cristo, abrace de coração dilatado esta devoção à Santíssima Virgem, que talvez ainda não conheça. Que entre neste excelente caminho que não conhecia e que lhe indico, pois é o caminho aberto por Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, nosso único chefe, e os membros que o trilharem não podem enganar-se. É um caminho fácil, devido à plenitude de graça e de unção do Espírito Santo que o enche. Quem por ele caminha não se cansa nem recua. É um caminho curto que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito, onde não há lama, nem poeira, nem a menor impureza de pecado. Enfim, é um caminho seguro, que nos conduz a Jesus Cristo e à vida eterna, reta e seguramente, sem desvios nem para a direita, nem para a esquerda. Entremos neste caminho e avancemos por ele, noite e dia, até a plenitude da idade de Jesus Cristo. Artigo 6º. Esta devoção dá uma grande liberdade de espírito. Sexto motivo. Esta prática de devoção dá uma grande liberdade interior àqueles que a observam fielmente. É a liberdade dos filhos de Deus. Como por essa devoção nos tornamos escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos totalmente a Ele nesta qualidade, este bom mestre recompensa o cativeiro amoroso em que nos colocamos da seguinte maneira: tira da alma todo escrúpulo e temor servil, que só servem para a estreitá-la, escravizá-la e confundi-la. Dilata o coração para uma santa confiança em Deus, fazendo-o ver nele seu Pai. Inspira-lhe um amor terno e filial. Sem me deter em provar esta verdade por meio de razões, contento-me em citar um fato histórico que li na vida da Madre Inês de Jesus. Era uma religiosa jacobina do convento de Langeac, em Auvergne, e faleceu nesse mesmo local em odor de santidade no ano de 1634. Ainda não tinha mais de 7 anos quando já sofria de grandes penas do espírito. Foi então que ouvi uma voz dizer-lhe que, se desejava ser livre de todas as suas penas e protegida contra todos os seus inimigos, deveria tornar-se o mais depressa possível escrava de Jesus e de sua Santa Mãe. Mal regressou à casa, deu-se inteiramente como escrava a Jesus e a sua Santa Mãe, embora não conhecesse até aquela data essa devoção. Tendo encontrado uma cadeia de ferro, cingiu-se com ela sobre os rins e usou-a até a morte. Depois desta ação, cessaram todas as suas penas e escrúpulos. Ficou em tanta paz e liberdade de coração que ensinou esta prática a várias pessoas que nela fizeram grandes progressos, entre outros ao padre M. Ollier, fundador do seminário de São Sulpício, e os outros sacerdotes e eclesiásticos do mesmo seminário. Um dia apareceu-lhe a Santíssima Virgem e pôs-lhe ao pescoço uma cadeia de ouro, testemunhando-lhe assim a alegria que sentia por ela se ter feito escrava sua e de seu filho. Santa Cecília, que acompanhava a Santíssima Virgem, disse-lhe: felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, porque gozarão a verdadeira liberdade. Ó Mãe, servir-vos
é a liberdade.